Bom dia, flores do meu dia! Tudo bem? Então, vamos começar mais uma aula, mas antes de começar a nossa aula, eu quero falar sobre o dia de hoje. O dia 13 de maio de 1888, houve uma coisa muito legal. Nesse dia, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro, ela assinou a Carta da Abolição da Escravatura. Abolição da escravatura. Isso quer dizer o quê? Que a partir do dia 13 de maio não existia mais escravos no Brasil. Não era mais permitido que pessoas viessem da África para trabalhar em condições inadequadas, trabalharem mais de 15 horas por dia, porque era assim que os escravos que eram trazidos, aprisionados nos navios negreiros, eram tratados. Eram capturados de forma agressiva, colocados, acorrentados dentro de navios negreiros. E a Tia Rosa vai colocar um pouquinho dessas fotos para vocês. Esses são os navios negreiros que colocam os escravos todos presos, amarrados, com apenas uma refeição por dia. Muitos desses escravos morriam, né? Porque não tinha condições sanitárias adequadas. E quando as pessoas iam morrendo, algumas ficavam até um dia junto com as outras. As doenças, né, acabavam contaminando todo mundo. E tinha uma doença que os escravos chamavam banzo. Banzo era uma tristeza muito profunda que os escravos tinham quando deixavam suas terras, suas famílias. Na maioria das vezes, os homens eram capturados e as mulheres deixadas, né? Eram capturados um grande número. E às vezes, homens que eram reis da sua tribo viravam escravos aqui no Brasil. Nossa, tirei o casaco, mas está frio. Então, vamos lá. Então essa é uma data muito importante que nós devemos sempre lembrar, né, a importância que teve esses escravos na construção do nosso país, de muitas coisas, né? Se a gente for fizer uma observação rápida, quem já foi na praia de Angra? Então, um pedaço da serra, quando a gente chega lá no alto, ela é construída com paralelepípedos, pedras de uma do lado da outra. Quem fez isso à mão foram os escravos, né? E se não fizesse na hora certa, se não colocasse tantas pedras naquele momento, eles apanhavam, os escravos não podiam discordar de nada dos seus feitores, e assim eles sofriam muito, né? Então, hoje, dia 13 de maio, a gente não pode deixar de relembrar essas pessoas que eles ajudaram, né, a construir o nosso Brasil de forma muito dolorosa, que vai ficar em nossos
marcado em nossos corações por muitos e muitos anos, né? Séculos, né? Essa tragédia que como o Brasil se iniciou, né? Através de muito sofrimento dos escravos que vinham da África, né? Pessoas que não tinham a mesma etnia dos portugueses, eram negros e por isso tinham que trabalhar forçadamente nas fazendas, nos canaviais, para produzir dinheiro para os portugueses. Mas hoje a aula não é de história, né? Hoje a aula é de ciências. E vamos lá? Vamos pegar o nosso livro de ciências. E aonde nós paramos? Nós paramos na página 118. Vamos olhar a figura que aparece no livro e a Tia Rosa, muito mágica, vai colocar na tela para vocês. Anteriormente, vimos que os seres vivos apresentam um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Observe a cena do ciclo de vida de uma cadelinha. Então, olha só. Primeiro, nasceu uma cachorrinha, ela cresceu, encontrou uma cachorra fêmea, encontrou um cachorro macho, aí ela reproduziu outros cachorrinhos e morreu. Então, a morte, mesmo sendo muito difícil, né, quando nós perdemos os nossos entes queridos, até mesmo um animal tão querido, né? Quando os animais moram com a gente há muito tempo, nós temos muito amor, muito carinho por eles, né? Então, aí nós observamos que o cachorro morreu, foi um momento triste, mas quando a gente pisa numa formiga, pisa numa abelha, ela também está passando pelo processo de morte. Então, nós temos esse ciclo da vida. Ninguém ainda na vida, né, ficou velhinho e nunca morreu. A ordem natural é que a gente passe por esse processo. A gente fique na barriga da mamãe, a gente cresce, a gente reproduz, vai ter os nossos filhos, nós vamos envelhecendo até chegar à nossa morte. Então, isso é natural do ser vivo, apesar de ser muito triste. Agora é com vocês. Vamos observar as imagens abaixo e vamos marcar com o número 1, 2, 3 e 4. Então, a primeira figura mostra um cavalo deitado, acho que tadinho, ele nesse momento ele morreu. Depois, uma égua e um cavalo, né? Namorando, depois um cavalo jovem e um potro. Quando o cavalo é muito pequenininho, nós chamamos de potro. E aí nós vamos para a página 119. Assim como os animais, as plantas têm um ciclo de vida. Veja abaixo o ciclo de vida de uma goiabeira. Então vamos lá olhar no nosso quadro. Olha como acontece. Primeiro a planta nasce, né? Era uma semente, ela brota, essa sementinha brota, ela começa a crescer, ela se reproduz. A flor é quando ela está se reproduzindo. E aí vem o fruto. Dentro do fruto é a semente. A semente, ela nasce, ela cai, a semente cai, ela vai crescer novamente. E algumas plantas também morrem. E olha como ela vai ficar seca, porque ela chegou ao fim do seu ciclo. Então, a planta vai se reproduzir quando ela vai dar flores. Aí ela vai ter o fruto, dentro do fruto tem a semente, o fruto cai, essa semente fica no chão, e aí a semente se germina, reproduz e nasce outra árvore. Além disso, ao contrário dos elementos não vivos, os seres vivos se alimentam. As plantas
produz o próprio alimento. Os animais alimentam de outros seres vivos. Então, nós somos seres humanos. Nós nos alimentamos de plantas, né? Alface, couve, as frutas. E nós nos alimentamos também de outros animais, como carne de boi, carne de frango, carne de porco, carne de peixe, de caranguejo e outros animais, né? E vamos pensar no leão. O leão, ele não come planta, ele só come carne, então ele se alimenta de outros animais só. Já a girafa, ela é um animal que só se alimenta de plantas, ok? Por isso que ela tem um pescoço bem longo para alcançar as plantas mais altas, nos galhos mais altos das árvores. E agora nós vamos praticar. Vamos olhar o nosso texto aqui no quadro. Agora é com você. Leia o trecho da canção abaixo. Herdeiros do futuro. A vida é uma grande amiga da gente. Nos dá tudo de graça para viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos herdeiros do futuro. E para esse futuro ser feliz, vamos ter que cuidar bem desse país. Vamos ter que cuidar bem desse país. Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que o arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Que bonita essa canção, né? É uma música de Toquinho. Contorne de vermelho os elementos não vivos, né? A gente vai pensar. O céu, o sol, o céu, luz e ar. É não vivo ou ser vivo. Elementos não vivos, nós vamos contornar de vermelho. Rios, fontes, terra e mar. E de azul, os seres vivos. Então, nós vamos voltar aqui na nossa canção e nós vamos observar quais são os seres vivos. Aquele que nasce, cresce, pode se reproduzir e morre. Será que o sol, o céu, a luz, o ar, o rio, fontes, terra e mar são seres vivos? Aí nós vamos, flores, peixes, passarinhos, será que são seres vivos ou elementos não vivos? Muito bem. Observe as fotos. Girassóis verdadeiros encontrados na natureza. É a letra A. Na letra B, temos girassóis artificiais produzidos pelo homem. Então, vamos observar essas duas figuras. Na letra A, nós temos girassóis produzidos pela natureza. A gente vai lá na terra, colhe e põe na nossa planta, no nosso vaso. Na letra B, nós temos o quê? Girassóis feitos de plástico produzidos pelo homem. Agora você vai marcar com um X a única afirmativa falsa. Tem muitas verdadeiras, porém eu vou ter uma falsa, ok? Vamos lá. Letra A. Se as duas plantas ficarem sem sol e água, somente a planta A vai morrer? Letra B. A planta A é um ser vivo e tem um ciclo de vida? C. As plantas A e B não se alimentam de seres vivos, como fazem os animais? Porque planta, ela não come outro ser vivo, só quando existe uma planta carnívora. E o girassol não é carnívoro. A imagem B representa um elemento não vivo, mas nasceu de uma semente e um dia vai morrer. Será que o girassol de plástico um dia vai morrer? Agora, para concluir o nosso capítulo, você estudou que os ambientes são formados por seres vivos e por elementos não vivos.
Os elementos não vivos do ambiente podem ser naturais ou construídos pelo ser humano. Os seres vivos necessitam dos elementos não vivos e de outros seres vivos para sobreviver. Os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Olha que legal! E agora vamos continuar explorando. E aqui nós temos um trabalho. Oba! Mais um trabalho! O sol e as plantas. Vamos fazer uma experiência para ver como o sol é necessário para as plantas obterem energia para sobreviver. O que você vai precisar? Uma caixa de sapatos sem tampa, 2 pedras, um outro objeto pesado para garantir que a caixa não saia do lugar e uma sacola plástica. Como fazer? Escolha um local da escola ou da sua casa que não tenha muito movimento. É preciso que o lugar tenha grama e receba a luz do sol. Posicione a caixa com a parte aberta virada para baixo, cobrindo a grama. Cubra a caixa com uma sacola para evitar que ela se molhe caso chova. Coloque as pedras ou outro objeto pesado sobre a caixa para que ela não saia do lugar. Se na sua casa não tiver grama, não tem problema. Você pode fazer com uma outra planta qualquer. Se vocês tiverem 2 vasos de planta do mesmo jeito, parecidos, ou então parecidos, pega um e guarda um dentro do armário. Deixa fechado lá no armário. E o outro deixa no lugar normal, onde ele vai receber a luz do sol. Depois de uma semana, tire a planta que está dentro do armário e compare com a planta que tomou o sol, para vermos a diferença entre uma e outra, ok? Depois disso, na próxima, nós vamos falar, depois de uma semana, retire a caixa e compare a grama que estava coberta com a que permaneceu fora da caixa. O que você notou de diferente? Converse com sua família sobre o que eles também observaram. E aí você vai lá no caderno e vai escrever. Sua hipótese se confirmou? O que aconteceu diferente? O que aconteceu? Se você não tiver grama, pode ser com a plantinha. O que aconteceu com a planta que estava dentro do armário e a planta que estava fora? A luz do sol influencia no crescimento da planta? Então, por que a luz do sol ela é importante para a planta sobreviver? Então, vamos pensar, vamos analisar, vamos observar as plantas. A tia Rosa vai dar, alguns exemplos de outras maneiras. Além da caixa de sapato, vocês podem fazer também dessas outras maneiras para que vocês possam observar a importância da luz solar nas plantas. O importante é que vocês façam, registrem através de fotografias e colhem em uma folha, ok? Muito bem. Tia Rosa vai mandar essa folha para vocês. E agora nós vamos conhecer um pouquinho dos animais. Vamos lá na página 124. Olha o que a tia Rosa está colocando no quadro e vocês têm aí no livro de vocês. Que animal é esse que está com essa boca aberta, pronto para abocanhar esse peixe? Olha, o que será que está acontecendo aí, hein? Quem vai me contar? Quem vai? Quem vai ser o primeiro a falar o que está acontecendo? No mundo animal, nós observamos que o urso não vai
vai para a beira do fogão para fazer seu próprio alimento, como o ser humano. Ele vai à procura de caça, né? Vai à procura dos animais através da caça. O urso aqui, ele está na beira de uma queda d'água, pronto para se alimentar durante o dia. Quando a água cai, os peixes devem ficar pulando. E aí ele está pronto para se alimentar. O peixe e o urso, ele tem algo em comum? O que o peixe e o urso, eles se parecem? O que eles têm de parecido? Eles são o quê? Quais são as diferenças entre eles? Nós podemos observar várias diferenças. O tipo de pele, como que o peixe possui na sua pele, o que o urso possui. Como o corpo do urso é coberto, como o corpo do peixe é coberto, aonde o peixe vive, aonde o urso vive. São muitas diferenças. Será de que esse peixe se alimenta? Será de que o urso se alimenta? O urso vive geralmente em florestas de regiões frias. Você acha que seria difícil para ele viver em um deserto? Por quê? Imagina você pegar um urso e colocar ele no deserto. Por que seria tão difícil manter o urso no deserto? Vamos pensar, vamos analisar. Por que seria tão difícil? Olha como que o corpo do urso é coberto. Imagine no deserto o que iria acontecer com ele. E vamos lá na página 125. Vamos observar as imagens? Na letra A, nós temos uma cobra coral. A tia não gosta muito de cobra, não. Depois, olha só, aquele atum que vem na latinha, olha o tamanho que é o atum. Um peixe muito grande. Nós temos o peixe-boi, o bem-te-vi, a minhoca e a libélula. Todos eles são animais diferentes, né? Uns animais vivem na água, outros animais vivem na terra, uns rastejam, outros voam, outros nadam, né? Então agora vocês vão preencher esse quadro com as características, né? Tem animais que nadam, tem animais que voam e tem outros animais que rastejam. Então, os animais que nadam, quais são os animais que nadam? Quais são os animais que voam? Quais são os animais que rastejam? Que características você utilizou para formar esses grupos? Né? Nós utilizamos como eles se locomovem, como eles se transferem de um lugar para o outro. Uns têm nadadeiras, vão nadar em rios, lagos e mares. Os outros vão, a minhoca e a cobra, ela vai se rastejar. Ela não tem mão, ela não tem pé, mas ela consegue se rastejar para chegar até no lugar que ela deseja. Já o passarinho e a libélula, eles voam, né? Então, foi uma maneira simples que nós utilizamos para classificar esses animais. E agora, na página 126, nós vamos aprender mais. Olha essas figuras, que figuras lindas! Nós temos a tartaruga marinha, nós temos a serpente, o canguru, cavalos, golfinhos e borboletas. Todos eles são diferentes, porém possuem características, algumas características iguais. Vamos lá? Os animais são muito diferentes entre si. Uns, por exemplo, apresentam pelos, outros têm escamas, alguns vivem na água e outros podem voar. Mas apesar de serem diferentes uns dos outros, algumas características que são comuns a todos os animais.
Todos os animais têm um ciclo de vida. E isso é, nasce, cresce, pode se reproduzir e morrer, ok? Não produzem o próprio alimento, alimentam-se de outros seres vivos, como os vegetais e outros animais. Lembra que a tia Rosa falou outro dia que a planta, ela não sai andando, ela sempre fica parada, que ela se alimenta da água que ela retira do solo, dos sais minerais que ela retira do solo, do sol, do gás carbônico e devolve oxigênio para nós? Então, os animais, os seres vivos que são os animais, todos eles possuem uma característica. Eles se alimentam de outros seres vivos, ou de plantas, que é um ser vivo, ou de outros animais, ok? A maioria deles é capaz de se locomover. É muito difícil a gente ver um animal que não se locomova, que não se transporta, se não se transfere de um lugar para o outro. A tartaruga marinha, né? Como que ela se locomove? A serpente, o canguru, o cavalo, o golfinho, a borboleta. Todos eles, todas essas figuras de animais, eles apresentam o quê? Formas diferentes de se transportar, mas todos eles se transportam de um lugar para o outro. Agora, bem fácil. Os animais e os ambientes. Os animais estão adaptados aos ambientes que habitam. Eles obtêm dos alimentos aquilo que necessitam para sobreviver e se desenvolver, como a água, alimento e abrigo. Animais terrestres são os que vivem sobre a terra. Animais terrestres. Quais são os animais terrestres? Olha, ela vai dar poucos exemplos aqui para vocês verem quais são os animais terrestres. Aqueles que vivem na terra ou que podem voar. Os animais terrestres também podem voar. E os animais aquáticos que vivem na água. E agora, observando essas figuras do livro, escorpião, lagosta, tucano, arraia, iguana, joaninha. Gente, eu adoro joaninha. Adoro. Acho o bichinho tão pequenininho, tão lindinho. Ai, quando eu era criança, eu adorava brincar. Eu fazia uma coisa até muito feia. Coitadinha da joaninha. Tia Rosa, na minha casa, tinha plantação de couve. E na couve dá muita joaninha. A tia Rosa pegava a joaninha e colocava, tirava a asinha da joaninha. Ai, que feio. A tia Rosa se arrepende. Pegava 2 joaninhas, colocava, fazia competição das joaninhas, para ver quem corria mais do que a outra. Ai, adoro. Agora, escorpião tem pavor de escorpião. Lagosta, a carne da lagosta é deliciosa. Já o tucano é um pássaro muito exuberante. A arraia tem uma cauda afiada que ela ataca os seus predadores. E a iguana é um bichinho simpático que vive nas florestas. Não gosto muito da iguana não, mas tem muitas pessoas que têm a iguana na sua casa. Letra A. Pinte de azul a moldura da imagem dos animais aquáticos. Lembrando, animais aquáticos são aqueles que vivem no mar e terrestres são aqueles que vivem na terra. Eles podem andar ou também voar. Eles podem andar e voar, né? Ótimo! Então vocês vão pintar, vamos olhar as figuras aqui. Tá vendo? Tem a figura, em volta da figura tem uma borda verde. Vocês vão pintar entre a figura e essa borda. De azul, os aquáticos e de verde, os terrestres. Muito bem, muito bem. E por hoje nós vamos encerrar aqui. O que você aprendeu sobre os animais hoje? Nós aprendemos que os animais são seres vivos, né? Que
que tem uma característica muito importante, que é o ciclo da vida. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Outra coisa, eles se alimentam, né? Alimentam de plantas ou de outros animais, ok? E nós aprendemos que os animais têm tipo de cobertura de corpo diferente, que ele pode ter pelo, escama, pode ter pena. Nós aprendemos que alguns animais vivem na água e outros animais vivem na terra. Os que vivem na terra podem caminhar sobre a terra ou também voar, ser livre, né? Quem nunca sonhou que estava voando? Só que o homem, o ser humano, ele é um animal que se locomove andando. Para a gente voar, só se for pegando um avião, não é verdade? Então hoje nós aprendemos a separar os animais aquáticos dos animais terrestres, ok? E aí nós também vamos fazer uma experiência para conhecer melhor a importância da luz solar para as plantas. Vamos pegar uma caixa, ou então pode fazer de outras maneiras a importância da luz solar. E depois vamos contar para a tia Rosa como ficou a planta com luz solar e sem luz solar, ok? E a aula de ciências termina aqui com gostinho de quero mais. Semana que vem tem mais aula de ciência, tá bom? Beijo, gente!